Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Para você que tem um livro, nós estamos seguindo o livro A Força do Silêncio contra a Ditadura do Ruído, do Cardeal Sará. Um livro que, pela primeira vez que eu li, me apaixonei, e eu vejo que muita gente está se apaixonando por esse livro. É um dos melhores livros que eu já li sobre essa temática, sem dúvida alguma. Interessante, lembrei agora que teve um trabalho que eu fiz na faculdade quando eu estudava filosofia, e vocês não acreditam, o tema que eu escolhi para fazer um trabalho de filosofia foi sobre o silêncio. Só que na época eu tinha que falar do silêncio de uma maneira filosófica. E aí eu escolhi falar do silêncio em Plotino, que é um filósofo. Então eu falei sobre o silêncio em Plotino, falei sobre o silêncio, usei muito São João da Cruz, mas confesso para vocês que aquele trabalho para mim foi muito difícil, porque como era filosófico, era um trabalho que eu não tinha muito prazer em fazer, assim. Foi difícil para mim executar, porque era muito filosófico, né? E a filosofia age com a razão, somente com a razão, aquela coisa toda. E agora, quando eu li esse livro do Cardeal Sará, eu fiquei impressionado, porque não é só filosofia. Aqui tem muita teologia e muita espiritualidade, né? E aí é mais um pouquinho daquilo que eu gosto, então eu fiquei impressionado. Para você que tem um livro, nós estamos na página 97, tá bom? Página 97. O tema da pregação hoje é: o barulho é a violação da alma. Quando você vive muito agitado, quando você vive no meio do barulho do mundo, você viola a tua alma. Preste atenção, a tua alma, ela precisa desse silêncio. Então, esse tipo de meditação que a gente está fazendo não é para que você enxergue o quê? Eu não estou dizendo para você o seguinte: se você não fizer silêncio, quem vai sair prejudicado nessa história é a sua alma. Alma. Mas o mundo de hoje esquece que tem alma, né? Quem diz isso é Futon Shin. Futon Shin diz: o mundo de hoje esquece que tem alma. Esquece, porque tem muita gente que acha que ele só tem o corpo, que ele só tem a matéria. Então ele vive uma vida achando que a vida dele é só matéria. Não, a sua vida não é só matéria, a sua vida é alma. Lembre-se, o teu corpo só está vivinho aí porque você tem alma. O dia que a sua alma se separar do corpo, você morre. Isso é a morte, é a separação da alma do corpo. Portanto, o mais importante não é o corpo. O mais importante é a alma. Como assim, Frei? Eu não estou dizendo que o corpo não é importante, tá? Por favor, o corpo é templo do Espírito Santo, teu corpo vai ressuscitar. Mas eu estou dizendo que entre corpo e alma, a alma é muito importante. O próprio Jesus falou: não tenham medo daqueles que matam o corpo, mas não têm poder sobre a alma. O mesmo Jesus falou: se teu olho te leva a pecar, arranque e joga fora. É melhor você entrar no céu com um olho só do que com os dois e ir para o inferno. Jesus falou sobre isso, destacando que o mais importante é a alma. Em outra passagem: o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a vida eterna? Então, o barulho é a violação da alma. A falta de respeito pelo silêncio é uma blasfêmia contra o Espírito Santo. O Cardeal Sará usa uma palavra forte: é uma blasfêmia contra o Espírito Santo. É como se você... O que ele está querendo dizer? É como se você não respeitasse o seu santuário. É como se você não respeitasse o santuário que habita o Espírito Santo. Então, só para alicerçar o que o Cardeal está falando, vá lá para 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós? Então, se eu não respeitar isto, que eu sou santuário de Deus, é uma blasfêmia contra o Espírito Santo.
E aqui nós temos também que separar, porque a Bíblia diz, há um pecado só que que Deus não perdoa, é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Lembre-se que a blasfêmia contra o Espírito Santo, o único pecado que Deus não perdoa, é aquele a qual a pessoa não se abre a Deus, não se abre à graça de Deus. Ela recebe a verdade, mas ela rejeita a verdade. Ela entende que aquela é a verdade, mas eu não quero essa verdade, eu não quero Deus, eu não quero a graça, eu não quero isso, eu me fecho. Ou seja, uma pessoa que se fecha ao Espírito Santo, ela não pode receber perdão. Se ela não quer perdão, Deus não pode perdoá-la. Esse é o único pecado que Deus não perdoa. A pessoa que não quer o perdão, a pessoa que se fecha a Ele, a pessoa que o rejeita conscientemente. Eu não quero Jesus, eu não quero. E agora o cardeal Sará vai começar a falar do padre, mas serve para você também, tá? Mas eu quis deixar como padre aqui, porque também é para mim, é para todos os sacerdotes, mas também para você. Se o padre entrar nessa disciplina do silêncio, ele saberá se submeter ao Espírito Santo. Olha, somente quando eu entro na dinâmica do silêncio é que eu sei me submeter ao Espírito Santo. É que eu ouço o Espírito Santo. Se os porta-vozes de Deus não deixam o Espírito Santo lhes falar, veja, eu, Frei Gilson, sou um porta-voz de Deus. Se eu não deixo o Espírito Santo me falar, inevitavelmente transformarão a graça divina em simples e detestável habilidade humana. Gente, o que eu faço aqui não é habilidade humana somente. O que eu faço aqui é pregar na unção do Espírito Santo. Então o que o cardeal está falando para mim, que sou padre? Ô padre, não pensa que é só você porque você leu, porque você é inteligente, porque você aprendeu determinado conteúdo, porque você tem uma boa oratória, que agora é só você. Habilidade humana é suficiente? Não. Se você não ouvir Deus, você vai ser alguém vazio. O padre deve ser um homem de silêncio. E aí eu estou falando para padre, porque o cardeal Sará falou, padre, mas vai colocando você. O padre deve ser um homem de silêncio, sempre à escuta de Deus. O que é um homem de silêncio? Sempre à escuta de Deus. Me fez lembrar agora, eu estava um dia na casa de uma família e nós estávamos na mesa, almoçando. E eu me lembro que eu estava naquela família, almoçando, normal. E a mulher, a dona da casa, que estava me servindo naquela hora, ela estava atrás de mim, e ela começou a sussurrar alguma coisa, sussurrar alguma melodia. Na hora que ela sussurrou uma melodia, gente, eu estava almoçando. Na hora que ela sussurrou aquela melodia, mais simples assim, uma melodia que eu não sei, não me lembro o que era. Na hora que ela sussurrou aquela melodia, eu levantei da mesa e eu disse assim, vocês me perdoam, eu vou ali e já volto. Tinha um violão na casa, peguei o violão na casa e em minutos saiu uma canção que vocês conhecem. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. A minha família é uma bênção, vontade de Deus, maior riqueza. A minha família é uma bênção, vontade de Deus, maior riqueza. Vem proteger toda a minha família, nenhum mal tem poder sobre nós. Vem proteger toda a minha família, nenhum mal tem poder sobre nós. Em minutos essa música saiu.
Talvez aquele ambiente familiar que eu estava me fez suscitar essa canção. Mas por que eu lembrei de tudo isso? O padre deve ser um homem de silêncio, sempre à escuta de Deus. O que eu quero te dizer? Que naquela hora, mesmo almoçando, eu estava escutando Deus. Você está vendo que não é muito... eu não estou falando para você ficar mudo o dia inteiro. Eu não estou falando para você ficar quieto. Não, eu estou ali almoçando, eu estou ali com uma família, mas eu estou atento a tudo que Deus quer falar comigo. Você está entendendo? É no seu dia a dia. É na rua, é no metrô. É você construir um santuário dentro de você que ninguém percebe, que ninguém sabe. Ninguém sabia daquele movimento que estava acontecendo em mim. E quantas pessoas já têm sido alcançadas com essa música? Mas precisou haver escuta de Deus. A verdadeira densidade pastoral e missionária só pode vir da oração silenciosa. Só pode vir da oração silenciosa. Sem silêncio, o sacerdote está arruinado. Sem silêncio, o sacerdote está arruinado. Sem silêncio, você está arruinado. O sacerdote deve estar nas mãos do Espírito Santo. Se afastar do Espírito, estará condenado a realizar um trabalho puramente humano. Então, se você se afastar do Espírito Santo, você vai fazer um trabalho puramente humano. Então, isso aqui serve para mim que sou padre, isso aqui serve para você que é pai, isso aqui serve para você que é mãe, isso aqui serve para você que é pregador, para você que é intercessor, para você que é músico. Cristo deu-nos o grande silêncio do Espírito Santo. Como poderia esquecê-lo? Se as pessoas se afastam do fogo devorador do silêncio do Espírito, sempre acabam na adoração de ídolos. Olha, se você não adentra no silêncio a qual você se prostra diante de Deus, você sempre vai acabar diante de ídolos. O ídolo do dinheiro, o ídolo do prazer, o ídolo materialista e o ídolo que a gente podia falar vários aqui. É preciso manter o fogo silencioso de Pentecostes. Sem o silêncio do Espírito, somos invólucros vazios. Sem o silêncio do Espírito, nós somos vazios. Sem o silêncio do Espírito, nós somos vazios. O silêncio não é o exílio da palavra. Olha que bonito. O silêncio que nós estamos propondo aqui não é que você não vai falar. Não é o exílio da palavra. Eu não posso mais falar. O que é isso? Ele é o amor da única palavra. Gente, isso aqui é muito importante. Quando nós falamos silêncio, não é o exílio das palavras, não é que você vai parar de falar, somente fechar a boca. Não, é que agora, porque você faz silêncio, agora saia uma única palavra. Qual é a única palavra? E aqui o cardeal Sará colocou a palavra com letra maiúscula. E o verbo se fez carne. O que é verbo? É palavra. Cristo. Quando a pessoa faz silêncio, quando ela abrir a boca, da sua boca vai sair Cristo. Esse é o segredo. Você pode falar quantas vezes você quiser, desde que quando você abre a boca saia Cristo. Cristo na minha boca. Cristo falando em mim, Cristo falando através de mim. Você entende isso? Claro que nem sempre Cristo sai da nossa boca. Quando você xinga alguém, é Cristo xingando? Quando você fala uma palavra que machuca alguém, é Cristo falando essa palavra? Claro que não. Então, na minha boca tem que estar Cristo, 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 Cristo. Em sentido inverso, a abundância de palavras é sinal de dúvida. A incredulidade está sempre de tagarelice. E é claro, se Cristo está na minha boca, eu não preciso falar muito. Muitas vezes esquecemos que Cristo buscava o silêncio. Cristo buscava o silêncio. Ele ia ao deserto não para se exilar, mas para encontrar a Deus.
Jesus ia ao deserto para se encontrar com seu Deus, com seu Pai, com seu Pai. E no momento crucial de sua vida, quando gritos estouram por todos os lados, lançando sobre ele todos os tipos de mentiras, calúnias, quando enfim o sumo sacerdote lhe pergunta: tu não respondes nada? Eu vou ler de novo, hein? Vou ler de novo. E no momento crucial da vida de Cristo, quando gritos estouram por todos os lados, lançando sobre ele todo tipo de mentiras e calúnias, quando enfim o sumo sacerdote lhe pergunta: você não vai responder nada? Tu não respondes nada? Jesus preferiu o silêncio. Hoje há uma verdadeira amnésia, a ponto de não se saber mais que o silêncio é sagrado, pois é a morada de Deus. Como reencontrar o sentido do silêncio como manifestação de Deus? O drama do mundo moderno está nisto. O ser humano afasta-se de Deus porque já não acredita no valor do silêncio. Sem o silêncio, Deus desaparece no ruído. Sem o silêncio, Deus desaparece no ruído. E esse ruído torna-se ainda mais obsessivo porque Deus está ausente. Então veja, o ruído que a gente está falando aqui, que o cardeal sempre fala, é o seguinte: é quando você saiu de si mesmo, é quando você saiu de Deus. Esse é o ruído. Você já não está mais em Deus, você já não está mais querendo ouvir a voz de Deus. Não, agora você quer o mundo, agora você quer o pecado, agora você quer o ruído, o barulho deste mundo. Esse ruído e torna-se ainda mais obsessivo porque Deus está ausente. Se não redescobre o silêncio, o mundo está perdido. Então a terra se precipita no nada. Você está entendendo? Então o ruído que nós falamos aqui é o ruído onde Deus está ausente. Então quer dizer, Frei, que eu posso colocar uma música bem alta na minha casa, um louvor bonito, porque eu gosto de cantar um louvor bonito, gosto de fazer a faxina com uma música alta e louvando a Deus? Claro que você pode, porque Deus não está ausente. Deus não está ausente. Mas claro, você também, Deus vai te levar ao silêncio até disto. Deus vai te levar ao silêncio até disto, para que você possa escutá-lo no silêncio mesmo. Tanto do coração, mas o silêncio dos ouvidos, o silêncio de um barulho natural mesmo. O silêncio da escuta existe? Talvez haja um paradoxo ao se querer compreender o outro permanecendo em silêncio. Silêncio da escuta é uma atenção. Preste atenção, quando você escuta alguém, você tem que prestar atenção. Agora mesmo, você está me escutando. Existem aquelas pessoas que me escutam sem prestar atenção no que eu estou falando, e existem aquelas pessoas que estão prestando atenção. O verdadeiro silêncio presta atenção. Então você já teve essa experiência. Sabe quando você está conversando com alguém e você sente que ela não está prestando atenção em você? Aí você fala: eu estou falando com você. Mas ela tá pensando em outra coisa. A mulher que quer falar com o marido, mas o marido está assistindo futebol. Ele não está escutando direito. Ele está prestando atenção no jogo. Então a gente tem momentos na vida que a gente não presta atenção. Então o silêncio da escuta é uma atenção. Um dom de si ao outro e um sinal de elegância moral. Penso que o relacionamento humano mais defeituoso é precisamente aquele em que o silêncio atencioso está ausente. E o cardeal está falando algo maravilhoso. O silêncio te ajuda a se relacionar com Deus e o silêncio te ajuda a se relacionar com o próximo. Então, para você se relacionar com o seu próximo, você precisa de um silêncio atencioso. O que isso significa? Se você não tem silêncio atencioso em relação ao teu filho, ao teu marido, à tua esposa, com quem você trabalha, significa que você não ouve as pessoas. E como é que vai ter relacionamento profundo sem eu escutar o que meu irmão tem a dizer? Então eu penso que o relacionamento humano mais defeituoso é precisamente aquele em que o silêncio atencioso está ausente.
Então não é só escutar, é escutar com atenção. Marido, escuta a sua esposa com atenção. Mulher, escuta o teu marido com atenção. Pais, escutem os seus filhos com atenção. Filhos, escutem os seus pais com atenção. É preciso impor silêncio à marcha do pensamento. Acalmar a agitação do coração. O tumulto das preocupações. E eliminar a distração artificial. Ou seja, quando você quer fazer silêncio, logo vem na sua cabeça muitos pensamentos. Logo vem o coração fica agitado. O tumulto das preocupações. Então, não é fácil fazer silêncio, porque tudo à sua volta está agitado, mas na verdade você se percebe que você também está agitado. Então, como fazer silêncio se eu estou agitado? Nada nos faz entender melhor a escuta que a correlação entre silêncio e escuta. Atenção e doação. Assim São João escreve em seu prólogo: a luz brilha nas trevas e a escuridão não o recebeu. João capítulo 1, versículo 5. O silêncio da escuta nada mais é do que uma relação silenciosa entre dois corações. Olha que bonito. Uma relação silenciosa entre dois corações. Você entende então que o silêncio pregado aqui é silêncio de relação? Não é aquele silêncio aonde você se isola. Não é o silêncio narcisista que eu preguei ontem. O silêncio que nós pregamos aqui é um silêncio de relação. É um silêncio onde eu me relaciono com Deus, onde eu escuto Deus, fala comigo. Como diz Samuel, fala, Senhor, que o teu servo escuta. Então é um silêncio que eu me relaciono. Então quando eu estou em silêncio diante do meu próximo, na verdade é relacionamento. Eu quero escutar você, eu quero ouvir sua dor, eu quero ouvir o que você tem a me dizer. Atencioso. Como pode o coração acolher plenamente o outro sem o silêncio? Então o Cardeal Saraiva está dizendo como que você vai acolher o outro se você não silencia. Veja, silêncio é acolhimento. Eu que sou padre, eu experimento isso todo o tempo. Quantas pessoas querem estar diante de um padre somente para que o padre a escute? E ela é capaz, eu já tive essa experiência de atender uma pessoa, ela falou, eu não falei nada. Eu falei quase nada, mas você percebe que a pessoa ela quer desabafar sua vida, quer contar a sua história, quer contar os seus dramas, e o padre ali fala poucas palavras, e ela vai sair o quê? Acolhida. Um sacerdote me acolheu. Um sacerdote me escutou. Um sacerdote me deu apenas uma palavra, mas foi o suficiente. Tem gente que precisa que a gente fale. E tem gente que precisa que a gente só escute. E já tá bom. Como é difícil para você que é mulher quando seu marido não quer escutar você. Você casou com o homem da sua vida e teu marido não tem paciência de escutar. Eu sei que dói, eu sei que é difícil, eu sei que não é fácil. Mas lembre-se que há alguém que sempre te escuta quando outros não querem te escutar. Deus. Nunca Deus fechará os ouvidos para você. Nunca. O silêncio não pode ser explicado pela inteligência, mas pela alma. O silêncio da memória é a paz da alma e do coração. O silêncio da memória é um ser humano livre e correto. Em seu diário de um pároco de aldeia, Georges escreve: guarda o silêncio. Que expressão estranha. É o silêncio que nos guarda. Então eu tenho que guardar o silêncio ou é o silêncio que me guarda? Como entender essa forma de irracionalidade em relação ao silêncio? Cardeal Saraiva responde: o barulho nos cerca e nos assalta. O barulho de nossas cidades sempre acordadas. Veja, pensa agora nas nossas cidades. Oh, meu Deus, feliz daquele que mora numa roça. Eu tive a graça... Vocês estão ajudando a gente a construir um convento, né?
No local desse convento, eu morei lá por muito tempo. Oh, como é bom morar na roça, como é bom morar no sítio. O que eu mais gostava de fazer era tomar nosso café da manhã. Um dos ofícios que eu gostava muito era de roçar, né? Roçar com a máquina, né? Obviamente. Eu já passei também por aquela que a gente roçava com a foiçadeira. Ali era terrível. Ali não era fácil, não. Debaixo do sol a gente tinha que roçar com a foice, não tínhamos máquina. Quando chegou as primeiras máquinas, aquela lá, aí ficou gostoso. E a gente roçava, e aquele silêncio de um sítio, o silêncio de uma roça. Aproveita, você que tem essa graça, aproveita. Quantas pessoas têm a graça de morar no exterior, no exterior também, né? Em um lugar de silêncio, de paz, mas quantas pessoas têm o privilégio de morar no interior, numa cidade mais tranquila? Mas o barulho de nossas cidades, sempre acordadas, eu moro na capital, São Paulo, sempre acordadas, o barulho dos carros, dos aviões, das máquinas de dentro e de fora de casas. Além desse ruído imposto a nós, há os sons que nós mesmos produzimos ou que escolhemos. Então, além de todo esse barulho, tem o som que eu produzo, tem o som que eu escolho. Eu falava até da máquina de roçar, até ela é muito barulhenta, né? Você vai fazer roçar alguma coisa, vai ter que escutar muito barulho. Eis a trilha sonora do nosso cotidiano. Querendo ou não, vamos ser sinceros, o nosso cotidiano é barulhento. O nosso cotidiano é barulhento. Mas todo esse ruído, sem que percebamos, tem muitas vezes uma função que não ousamos admitir porque ele esconde e abafa outro tipo de som. O barulho que ocupa e invade nossa interioridade. Qual é o barulho que a gente está preocupado aqui? O barulho do mundo nem sempre a gente consegue controlar. Mas o barulho que a gente está tentando resolver aqui é o barulho que adentra a sua interioridade. Que é aqui que está o problema. É quando o barulho lhe rouba de você mesmo, é quando o barulho lhe rouba de Deus, quando a agitação do mundo não deixa mais você se concentrar em Deus. Aqui está o problema, quando você perde a sua interioridade. Eu já não consigo mais rezar, eu não consigo mais fazer silêncio, eu não consigo mais ler uma Bíblia, eu não consigo mais entrar dentro de uma igreja, porque o mundo me sufoca, é trabalho, é faculdade, é isto, é criança, papapá. Então eu já não rezo mais, eu já não vou mais para uma igreja, eu já não adoro mais o Santíssimo Sacramento, não leio mais a Bíblia, opa, então está acontecendo alguma coisa errada. Você já não está tendo mais interioridade. Por isso, o barulho é a violação da alma. O barulho é ruína silenciosa da interioridade. Da interioridade. O ser humano tem sempre a tendência de permanecer fora de si mesmo. Na verdade, essa é a tendência. Já vimos em pregações passadas que esse foi o problema de Adão e Eva. Eles saíram fora de si mesmos. Por isso, precisamos retornar continuamente à nossa cidadela interior, à nossa casa interior, ao templo interior onde Deus habita, onde Deus quer falar com você. Esse ruído, nós o descobrimos de maneira dolorosa quando resolvemos rezar. Não raro um grande barulho invade então o nosso templo interior, pois o mundo moderno multiplicou os ruídos tóxicos, que são outros tantos inimigos virulentos da paz do coração. Então, quando você vai rezar, você também percebe o barulho. No mundo secularizado, materialista e hedonista, onde as guerras hedonistas significam um mundo que só busca prazer, onde as guerras, as bombas e o espocar das submetralhadoras, as violências e a barbárie são a moeda corrente, onde as agressões contra a dignidade da pessoa humana, contra a família e a vida alcançam a essência mesma dos seres humanos. Respeitar o silêncio tornou-se a última das preocupações da humanidade. E, no entanto, Deus se oculta no silêncio. Então, hoje o mundo diz assim, Deus se afastou da humanidade. Cadê Deus? Cadê Deus no mundo de hoje?
Por que o mundo tem tantas maldades? Não, o problema não é de Deus. Não foi Deus que se afastou da humanidade, foi a humanidade que se afastou de Deus. É o contrário. Ah, mas por que existe tanto mal no mundo? Porque o ser humano busca esse mal. Não é Deus que busca o mal e que planeja o mal e que quer fazer mal. Não, 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 não. Deus é o sumo bem. Em uma conferência dedicada ao silêncio interior, o irmão carmelita Felipe de Jesus Maria disse com grande precisão: intuímos que originalmente nossa alma é um espaço de silêncio. Nossa alma é um espaço de silêncio. Um lugar intacto, um santuário onde Deus quer habitar em paz conosco. Mas quando chegamos ao limiar desse templo íntimo, mediante um movimento de recolhimento, descobrimos uma estranha cacofonia que faz desse tempo de oração a caixa de ressonância da qual repercutem todos os aspectos de nossas vidas, na qual se manifestam todos os nossos medos e ansiedades, nossos mais variados desejos e emoções. O que está dizendo aqui? Que você vai rezar. Tem muita gente que não reza, mas você fala, não, eu vou rezar. Só que quando você vai orar, dentro do seu coração começam a brotar medos, ansiedades, inseguranças, desejos, emoções. Ou seja, tudo isso fica batendo e brigando dentro de você. E aí é o que a gente fala, eu não consigo me concentrar na oração. Talvez você tenha dificuldade até no rosário que a gente está fazendo. Muitos têm dificuldade de se concentrar na oração. Porque você está muito agitado. É muito barulho e está ressoando tudo isso dentro de você. A questão fundamental, então, não é principalmente a do ruído exterior, mas a de silenciar os nossos pensamentos. E aqui não é silenciar o pensamento, significa pensar mais. Mas é que você não vai permitir que os pensamentos agitem o teu coração. Agitem a tua alma. E, infelizmente, a experiência descrita por o irmão Felipe de Jesus Maria é atualmente uma realidade generalizada, especialmente no mundo ocidental e mesmo além. Um dia, para além do som invasivo que perversamente enreda todas as vidas, será importante ouvir novamente o som da brisa suave. Abra sua Bíblia em 1 Reis. 1 Reis, capítulo 19. 1 Reis, capítulo 19, versículo de 12 a 13. Passando o tremor de terra, acendeu-se um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo, ouviu-se o murmúrio de uma brisa ligeira. E o Senhor estava nessa brisa ligeira. Então o Senhor não estava no terremoto, o Senhor não estava no barulho, o Senhor estava na brisa ligeira. O Cardeal Sará faz a gente lembrar de Elias. Aqui é o profeta Elias. Veja, tendo Elias, versículo 13, tendo Elias ouvido isso, cobriu o rosto com o manto, saiu e pôs-se à entrada da caverna. Uma voz disse-lhe: que fazes aqui, Elias? E Deus começa a falar com Elias, através de uma brisa suave. Santa Teresa d'Ávila, a grande mestra de oração, Teresa d'Ávila, descreve com particular precisão essa experiência universal. Tenho a impressão de ter na cabeça rios caudalosos. Olha Teresa, a grande Teresa d'Ávila, Santa Teresa, a minha cabeça parece que tem rios caudalosos, cujas águas se precipitam. Ouço muitos passarinhos e silvos, não nos ouvidos, mas na parte superior da cabeça, onde dizem estar a parte da alma. Teresa está falando, eu vou rezar, mas a minha cabeça está agitada. Uma santa, hein? O irmão Felipe de Jesus Maria escreve ainda: é necessário, portanto, durante todo o tempo de oração, renunciar absolutamente a tomar esses trens ou barcos que passam. Então, aí o irmão Felipe está dizendo o seguinte:
vai vir muitos pensamentos quando você começa a rezar. E ele está dizendo que isso aí são como trens. Trens. Imagina um trem, é a sua cabeça. Você está rezando, de repente vem um pensamento. É um trem passando. Mas você não precisa tomar esse trem. Você não precisa entrar dentro desse trem. Por isso é capital não nos identificarmos com esses pensamentos, mas ao contrário, tomar consciência de que eles nos chegam. Você não tem como domar os seus pensamentos, você não tem como controlar, eles simplesmente chegam. Que eles não são nós, esses pensamentos não é você. Que eles apenas se projetam sobre o pano de fundo de nosso silêncio interior. Então, quantos pensamentos se agitam na hora que você vai rezar? É lá que encontramos Deus. Tudo o que Ele nos pede diante de si é que permaneçamos em silêncio, é o que o mais belo de todos os louvores que podemos lhe dirigir. Você entendeu? Então você não tem que adentrar em cada pensamento desgovernado. E outra, você pode usar outra estratégia também. À medida que chega um pensamento desgovernado, você pode usar desse pensamento desgovernado para alimentar a tua oração. De repente você está rezando, e chega um pensamento totalmente desgovernado, use daquele pensamento para voltar para Deus. Por exemplo, você está lá rezando e de repente você começa a ter muita preocupação. A preocupação, ai meu Deus, já estou pensando no problema que eu tive lá no meu emprego, eu tenho que pagar aquela conta. E aí você esqueceu que você está rezando, você começa a pensar na conta que você tem que pagar, naquele problema, naquilo que está acontecendo. Ok. Volta para Deus. Senhor, eu não posso me dispersar agora, mas olha, aproveita essa situação para te entregar essa realidade. Para te entregar esses minhas preocupações, te entregar esses meus sofrimentos. E de repente você está lá rezando e você lembrou que você, do último capítulo da novela que você assistiu ontem, sei lá, coisas mundanas que você fez e que agora estão te atrapalhando na sua oração. Aí você pode usar isso, Senhor, olha onde está meu coração, olha como que eu estou aqui na tua presença e olha no que eu estou pensando em coisas tão passageiras, tão ínfimas. Mas nós subimos nestes trens ou barcos que passam. Então, qual é o nosso problema? A gente fica subindo nos trens dos pensamentos e a gente não consegue nem rezar, a gente está muito agitado. Muitas vezes encontramos nas capelas e as igrejas com trens e barcos e nem sempre temos consciência do barulho que arrastamos conosco quando estamos na casa de Deus. Então, às vezes, a gente entra na casa de Deus, que é um lugar de silêncio e oração, só que a gente trouxe junto o barulho do mundo e a gente não consegue rezar. Essa meditação de hoje é para dizer que, até mesmo quando você vai rezar, o barulho não quer te deixar rezar. Ele fica ressoando dentro de você e você precisa vencer isto para se conectar com Deus. Então você entrou dentro de uma igreja para falar com Jesus, para estar diante de Deus, e você não pode deixar que os teus pensamentos te tirem disso. Sei que é muito difícil nos livrarmos dos múltiplos problemas que podem assaltar e perturbar o nosso silêncio. Como pedir para uma mãe cujo filho está gravemente doente que mantenha à distância os pensamentos dolorosos que a assaltam constantemente? Como pedir a um homem que acaba de perder sua esposa, afligida por uma doença grave, que deixe de lado o véu da tristeza que lhe machuca o coração, para que assim encontre certo tipo de silêncio? O Cardeal Saragui está se sensibilizando com você como entrar no silêncio, Frei, diante da minha vida do jeito que ela está, tão agitada, tão conturbada, aconteceu coisas tão terríveis. Mas se as grandes dificuldades do dia a dia estão aí mesmo, Deus, no entanto, continua presente em cada um de nós. Oh, que bonito! Mesmo nessas dificuldades, Deus continua presente em cada um de nós. Ele é um Deus paciente, fiel, misericordioso, que espera indefinidamente. A parte mais difícil é provavelmente a de entrarmos em nós mesmos, fazer silêncio, voltarmos para o Pai, arrepender-nos e dizer: quantos empregados há na casa de meu Pai?
que tem pão em abundância. E eu aqui estou a morrer de fome. Levantar-me-ei, irei para o meu pai e dir-lhe-ei: meu pai, eu pequei contra o céu, contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Levantou-se, pois, e foi ter com o seu pai. Diante dos afazeres da sua vida, levante-se. Diante da tormenta da sua vida, que esse filho aqui, que está em Lucas capítulo 15, versículo de 17 a 20, diante dos tormentos que ele estava vivendo, ele se levantou e foi para o seu pai. Diante dos tormentos que você estiver vivendo, levante-se e vá para o seu pai. Caminhar para o céu supõe encontrar nossa interioridade silenciosa, onde Deus reside e nos espera, perscrutando o horizonte. Silêncio e solidão, portanto, o lugar de combate espiritual contra 3 inimigos. Então você vai ter que combater contra 3 inimigos: o mundo, o demônio e o homem velho. 3 são os seus inimigos. Decora isso. Isso aqui é São João da Cruz. Decora esses 3 inimigos que você tem. Veja que aqui não tem seu vizinho, aqui não tem seu marido, aqui, porque o seu marido não é seu inimigo. O teu vizinho não é... Ah, não, Frei, mas são sim, eles me fazem mal. Sim, eu sei que podem te fazer mal, mas não é contra homens de carne e sangue que você luta. Seu inimigo é o mundo, o demônio e o homem velho. Porque, veja bem, por que o seu vizinho, por mais que ele te faça mal, ele não é teu inimigo? No sentido que a gente está colocando aqui. O inimigo que eu estou colocando aqui é aquele que você não pode amar. É aquele que você não deve amar. O vizinho é aquele tipo de inimigo que Jesus pediu para você amar. Amai os vossos inimigos. Você está entendendo? Então eu sei que tem pessoas que são inimigas mesmo, elas vão com tudo, elas querem o mal, elas querem o seu mal. Então, mas esses Jesus pede para a gente amá-los. Esses inimigos que eu estou trazendo aqui agora, 3, você não pode amar. O mundo, você pode amar? 1 João capítulo 2, versículo 15. Não ameis o mundo. Acertei o capítulo? Errei, deixa eu ver aqui, só conferir. 1 João capítulo 2, versículo 15, isso mesmo. Não ameis o mundo e nem as coisas do mundo. Então, esse inimigo você não pode amar de jeito nenhum. Não ameis o mundo. O segundo inimigo, o demônio, você pode amar o demônio? Não. Afasta-se do demônio, a palavra de Deus vai falar isso. Aproxime-se de Deus e ele fugirá de vós. Não, você não tem que ter pacto com o demônio de jeito nenhum. E depois o homem velho, você pode amar o seu homem velho? O homem velho é a sua carne, tá? No sentido paulino, os seus desejos carnais. Você pode amar a sua carne? Não. Devemos cuidadosamente proteger o silêncio de qualquer perturbação. Porque todos esses seus inimigos vão tentar provocar você, o mundo, o demônio e a carne, o homem velho. O ruído do nosso eu, que nunca deixa de existir, de exigir seus direitos. O nosso eu, o homem velho, ele nunca deixa de exigir seus direitos, mergulhando-nos em excessiva preocupação por nós mesmos. Excessiva preocupação por nós mesmos. O ruído da nossa memória que nos leva ao passado, o passado das lembranças ou das faltas, o ruído da tentação ou da assídia, o espírito de gula, o espírito de avareza, o espírito de cólera, tristeza, vaidade, orgulho, em suma, tudo o que constitui o campo de batalha da guerra espiritual que o ser humano deve enfrentar diariamente. O silêncio é o antídoto supremo para silenciar todos estes ruídos parasitas, que devem ser consumidos na chama suave do Espírito Santo. Há uma forma de glória do silêncio, minha gente. Há uma forma de glória no silêncio.
Santo Inácio de Loyola não hesitou a escrever em seus exercícios espirituais: quanto mais a nossa alma se acha só e separada, mais ela se torna capaz de se aproximar do seu Criador e Senhor para alcançá-lo. O silêncio é simplesmente a imagem de Deus. Por ser o simples reflexo do amor divino, o silêncio nunca nos cega como os clamores chamativos e vistosos. Em seu livro Para um Exame de Consciência, recomendado aos contemporâneos, o filósofo Kierkegaard resumiu esse problema de um modo explícito e dramático. Se pudéssemos entender toda essa situação atual do cristianismo, é uma doença, e se eu fosse médico, quando alguém me perguntasse, olha que interessante, quando eu fosse médico, alguém me perguntasse, segundo sua opinião, qual é o remédio? Então minha resposta seria: o remédio de primeiríssima necessidade chama-se silêncio. Silêncio, silêncio, dai-nos uma vez mais o silêncio. Muita gente curaria tantas coisas apenas com o silêncio. O silêncio que te conecta com Deus, não um silêncio qualquer. Já não se ouve a palavra de Deus, o problema é esse, já não se ouve a palavra de Deus, pois se for preciso gritá-la no meio da confusão e do alarido, ela já não é mais a palavra de Deus. Então silêncio, mas tudo é tumulto. Assim como uma bebida alcoólica que excita, assim também atualmente o evento mais banal, o grito mais idiota, agita os sentidos e põe a multidão em movimento. O público, o tumulto. Esse ser transtornado chamado homem passa noites a inventar uma torrente de novas maneiras de aumentar o barulho e aumentar o mais rapidamente. E quanto lhe é possível o tumulto e a estupidez. Sim, estamos diante de uma inversão total. Agora que os meios de comunicação atingem o ápice da velocidade numa extensão ilimitada, encontramos-nos paradoxalmente no ponto mais baixo de insignificância das comunicações. Tão grande é a ansiedade atual para gritar qualquer coisa sobre os telhados, tão grande o mundo da tagarelice. Oh, por favor, silêncio. Meu Deus, que texto forte. E aqui eu termino. A maior dificuldade do ser humano é buscar a Deus no silêncio. A luz silenciosa não é uma palavra humana, mas a luz humilde e pobre. Mais uma meditação incrível sobre o silêncio, eu tenho certeza de que está sendo muito bom para todos nós. É fácil viver tudo isso? Não. Mas quanta paz iria trazer ao meu coração, irá trazer ao seu coração se a gente aprender a viver isto que nós estamos bebendo aqui. Para você que está assistindo só a pregação de hoje, essa é a 9ª pregação. Então seria tão bom assistir às 9 pregações, porque tudo tem um contexto muito maior do que você ouviu aqui agora. Mas eu tenho certeza que muita gente também está acompanhando as 9, já você não perde uma. Continuemos essa nossa meditação e que você consiga vencer o barulho e a agitação do mundo e se encontrar com Deus, que habita dentro de você, que habita no esconderijo de um sacrário, que está no seu irmão. Que Deus nos ajude. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.